Querido irmão, querido irmão, Jesus nos abençoe. Estamos iniciando mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe com suas vibrações de amor e que todos nós possamos, até o final, compreendermos cada vez mais as lições do Evangelho através dos ensinos da doutrina espírita. Nosso programa é ao vivo. Você pode, portanto, participar, pode enviar a sua mensagem ou fazer, inclusive, a sua pergunta dentro dos temas que nós vamos abordar. Estamos aqui ao seu dispor pela Web Rádio Cristo Consolador, iniciando, então, o programa com a segunda parte da nossa abordagem sobre Jesus e a pedagogia. No programa passado, nós lembramos alguns educadores não espíritas que possuem livros sobre a história da pedagogia e da educação e que abordam Jesus como educador, Jesus como mestre, Jesus na história da educação humana. Nós vamos dar continuidade hoje e vamos também encerrar a abordagem trazendo mais alguns educadores. Vamos destacá-los aqui e em especial por causa da sua abordagem. Bom, entre esses educadores, que são professores universitários, historiadores, nós vamos citar alguns aqui, iniciando com Louis Ribolet, que viveu de 1871 a 1944, um pedagogo francês, professor de filosofia do Instituto Notre Dame. E ele estudou Jesus como educador na sua obra História da Pedagogia. Vamos destacar também um educador norte-americano, Paul Monroe, muito famoso, bastante reconhecido na área educacional, muito estudado, viveu de 1869 a 1937, ele era doutor em filosofia e foi professor de História e Teaching da Universidade de Columbia, Nova York. E ele também faz um estudo sobre Jesus como educador, obra História da Educação. Vamos agora destacar Francisco Larroio, outro educador não espírita, aborda o Mestre Jesus como educador. Larroio, ele viveu de 1912 a 1930, doutor em filosofia, e ele lançou a História da Pedagogia, que até hoje é muito utilizado nas faculdades de pedagogia, onde ele faz todo um estudo sobre Jesus como educador. Temos também um outro educador famoso, professor, historiador da educação, que também estuda Jesus no campo da pedagogia, Lorenzo Luzuga, que viveu de 1889 a 1959. Ele foi defensor da Escola Nova Pública, espanhol de nascimento, mas fez a sua carreira como educador na Argentina, formado em filosofia e pedagogia. E ele vai estudar Jesus na sua obra História da Educação e da Pedagogia. Vamos agora destacar um educador italiano, que é nosso contemporâneo, falando aqui de Franco Cambi, que é professor da Universidade de Florença, formado em pedagogia, e ele já tem diversos livros lançados, e ele também faz um estudo muito bom sobre Jesus e a educação no seu livro História da Pedagogia. Temos ainda destaque dos educadores e historiadores que não inspirem, mas que também estudam sobre Jesus na história da pedagogia humana. Vamos então lembrá-los. Wilhelm Bohm, que é alemão, nascido em 1937, ele é presidente do Instituto Europeu de Educação e é professor do Instituto de Pedagogia da Universidade de Würzburg, na Alemanha. Faz a abordagem sobre Jesus no seu livro
a história da pedagogia. Finalmente, vamos aqui citar Henri Irénée Marot, que é francês, viveu de 1904 a 1977, é considerado um dos principais historiadores franceses do século XX. Um grande humanista, era catedrático de História na Universidade Sorbonne, e ele faz abordagens sobre Jesus na obra História e Educação na Antiguidade. Então, como podemos ver, nós temos diversos educadores e historiadores da educação não espíritas, mas que também compreendem, entendem Jesus como educador. Desses temos o nosso programa. Em especial, destacar Francisco Larroio. Larroio, na sua obra História Geral da Pedagogia, ele tem uma visão realmente muito boa, profunda, didática, metodológica sobre os educadores. Vou passar, então, a palavra ao nosso Francisco Larroio. Aspas, ele nos diz: Jesus é o modelo perfeito mestre cristão. Clemente de Alexandria denominava-o pedagogo da humanidade, pois considerou que deu, por seu exemplo e seus ensinos, os princípios eternos da educação e conduta humanas. Jesus possui todas as qualidades do educador consumado. Os recursos pedagógicos que emprega conduzem o educando com grata e profunda alegria à verdade essencial que ele se propõe a ensinar. Por isso, pode sacudir e despertar a consciência adormecida do seu povo, afogado pela carga exorbitante da lei mosaica e pela política imperialista da época. Os ensinos de Jesus se adaptam sempre ao auditório. Pronuncia suas palavras de modo que o ouvinte as compreenda e, nas ocasiões mais oportunas, recorre com frequência às imagens e à parábola para tornar mais plásticas suas ideias. A pedagogia do mestre é também gradual. Jamais cai em precipitações que possam malograr o bom êxito do aprendizado. Lança a semente e espera que germinem e frutifiquem. Como todo genial educador, Jesus possui em alto grau a arte de interrogar, de expor, de excitar o interesse dos discípulos. Seus colóquios decorrem sempre num ambiente de incomparável simpatia. Digno, severo, paciente, segundo as circunstâncias e os interlocutores. Torna seus ensinos claros e intuitivos. Forja figuras literárias e busca exemplos da vida cotidiana para esclarecer o seu pensamento. Aperfeiçoou a parábola em sua forma e revestiu-a de um esplendor incomparável. Enfim, como mestre perfeito, Jesus fortalece sua doutrina e autoridade com o exemplo. Não estamos lendo aqui um autor espírita, não estamos lendo aqui um autor espiritual através do, por exemplo, nosso Chico Xavier ou do nosso Dion Franco. Não, nós acabamos de ler um trecho da obra História Geral da Pedagogia, do educador e historiador Francisco Larroio. Não é uma obra religiosa, é uma obra sobre educação, a história da educação na humanidade. Larroio destaca, então, Jesus como mestre, como educador. Impressionante, né? Esse texto do nosso Larroio
A visão que ele teve de Jesus, como ele cita aqui, como dizia Clemente de Alexandria, como pedagogo da humanidade. O mestre por excelência, o mestre perfeito. E a doutrina espírita estuda. A partir da própria colocação de Jesus, quando designado pelo doutor da lei como bom mestre, então retirou o adjetivo bom, dizendo bom somente o Pai, que é Deus. Mestre, sim, porque essa é a missão que ele devia cumprir aqui na Terra, ao nos trazer os ensinos que hoje estão todos no Evangelho. Larot então tem essa visão perfeita de Jesus mestre, Jesus o educador, Jesus como aquele que trouxe uma doutrina de educação, trabalhou com princípios, com método, que tinha uma didática, que fez uma escola, não nos padrões como a conhecemos atualmente, mas escola pedagógica, porque Jesus veio nos trazer lições que corroborava com o próprio exemplo dentro de um conjunto de princípios. Deus como Pai, Criador, justo e bondoso. O ser humano como uma alma dotada de todo o potencial divino. O amor como base da vida. Tudo isso desemboca numa filosofia, numa doutrina. E como nos lembra aqui Larroio, Jesus sabia adaptar os seus ensinos às circunstâncias, ao auditório, ou seja, com quem ele estava. Foi mestre no uso das parábolas, mas também fazia ensinos diretos. Por isso, então, não a Francisco Larroio. Vários educadores que citamos aqui no programa hoje, e também citamos no passado, eles então consideram Jesus na história a educação, não como um ser que é exclusivo da religião, não, mas como um verdadeiro educador. Por isso, então, ao aceitar mestre, ele o fez porque sabia, como espírito superior, que de fato a sua missão aqui na Terra era de mestre, aquele que veio para nos ensinando-nos a encaminhar para Deus. E como lembra aqui Larroio, Jesus usava diversas técnicas pedagógicas que eram provocativas, que faziam pensar e nos estimulavam para tentar compreender, apreender e colocar em prática os seus ensinos. E esse é o verdadeiro educador. Então, não é o Espiritismo que estuda Jesus como mestre, que considera Jesus como educador. Nós temos, então, diversos pedagogos, professores universitários, historiadores da educação, muitos deles, inclusive, sem declarar religião formal da qual sejam adeptos, todos eles, então, inserindo Jesus na história da educação humana. O cristianismo como uma doutrina de educação. Isso realmente é muito importante, porque mostra que não são só os espíritas que têm essa consideração sobre Jesus, mas, inclusive, autores e pesquisadores leigos que reconhecem no campo da educação Jesus como esse grande pedagogo, esse grande educador, ressaltando aqui a colocação de Clemente de Alexandria, de que Jesus seria o pedagogo da humanidade. Ou, como podemos também dizer, o maior educador da nossa humanidade. Com isso, nós ensinamos esta abordagem sobre Jesus e a pedagogia
E a ter, então, no próximo programa, nós vamos abordar o Jesus como mestre. Nós vamos mergulhar na sua filosofia, nos seus princípios educacionais, a sua metodologia, a sua didática, que recursos pedagógicos Jesus utilizava. Mas tudo isso, para os próximos programas, basta você nos acompanhar e nós vamos, então, construindo juntos esse conhecimento. Porque agora está na hora de mergulharmos, de entrarmos no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós estamos aqui estudando cada conteúdo do Novo Testamento. Iniciamos pelos Evangelhos de Mateus, Lucas e João. Entramos nas cartas ou epístolas, as cartas de Pedro. Já vimos a primeira. Agora, a segunda carta de Pedro. E claro que a primeira pergunta que se faz é se essa carta, de fato, foi escrita por Pedro, o discípulo de Jesus, conhecido também como Pedro. Bem, os historiadores não estão de acordo quanto a isso. É uma gente que defende a autenticidade da carta como sendo de fato escrita por Pedro. Há outros que negam essa autenticidade, considerando que a carta, na verdade, foi escrita por algum discípulo de Pedro um tempo mais tarde. Os que defendem que a autoria é de Pedro citam ou consideram que essa segunda carta de Pedro foi escrita entre os anos 65 e 70 da era cristã, primeiro século do cristianismo. Mas não há consenso, não existe documentação que se possa realmente consultar para autenticar, para dizer com toda certeza que a carta é de Pedro. Mas essa carta é considerada legítima, tenha sido realmente escrita por Pedro ou por um dos seus discípulos. Ela é considerada legítima, é citada pelos historiadores do cristianismo do século II, então isso é muito importante. Então ela é considerada legítima, não há discussão quanto a isso, quanto à sua importância, portanto é considerada uma carta canônica e inserida no Novo Testamento, como fazendo parte, então, do Evangelho. Nessa carta, há os que defendem que a autoria é mesmo de Pedro, porque na apresentação da carta tem-se a impressão que é, sim, o discípulo de Jesus que está escrevendo. Ele faz algumas citações dele mesmo, da sua vida e da sua vida com Jesus, e refere-se a ter escrito uma carta anterior. Nós temos publicadas 2 cartas de Pedro, e ele faz essa referência, ou seja, que ele tinha escrito uma anterior. Então, pela introdução, tem-se a impressão que realmente foi Pedro que escreveu. Mas, como os espíritos estão sempre nos dizendo, o que mais importa, o mais importante, é o conteúdo. Estudar o conteúdo. Muito bem, qual é o conteúdo dessa segunda carta de Pedro aos cristãos? Primeiramente, ele traz advertências sobre os falsos doutores do cristianismo, os falsos profetas, falsos messias, e que, na verdade, deturpam a mensagem de Jesus. Na sequência, nessa carta, ele discute a questão da volta de Jesus. E, finalmente, ele aborda a questão do julgamento de Deus sobre nós, o funcionamento da lei divina. E aqui é uma aproximação bem interessante com o pensamento espírita, e não com o pensamento católico.
Daí porque, dentro da Igreja Católica, nós temos alguns teólogos que contestam esta carta justamente por causa disso. Porque o que é apresentado como funcionamento da lei divina não está de acordo com os cânones católicos, mas se aproxima muito da explicação do Espiritismo sobre o funcionamento da justiça divina. Muito bem, então essa é a segunda carta de Pedro aos cristãos de todo o mundo. A carta não foi direcionada a uma igreja cristã em particular, ou a uma determinada região da Ásia, por exemplo, então para as igrejas cristãs de toda aquela região. Não há esse endereçamento. Então, toma-se essa segunda carta de Pedro como uma carta universal aos cristãos. Pois bem, vamos então destacar aqui um trecho, um conteúdo dessa segunda carta de Pedro a todos os cristãos. Para isso, nós vamos então nos socorrer, como temos feito em todos os programas, do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Aliás, faço aqui um depoimento pessoal, porque desde que me conheço como espírita, iniciei lá na minha pré-adolescência, eu sempre tive uma identificação muito grande com Emmanuel, sempre gostei muito de ler Emmanuel, e esta série de livros, de comentários de Emmanuel sobre o Evangelho, realmente eu guardo muito no coração. Então, essa série que começou com o Caminho, Verdade e Vida, e se desdobrou nos livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. Obras realmente maravilhosas. E hoje, estamos aqui trazendo o livro Pão Nosso. Vou aqui mostrar na tela. Estou aqui com a edição de bolso antiga. A capa não é mais essa, não. Publicada pela Federação Espírita Brasileira. No capítulo 12 deste livro, Emmanuel, desculpe, vai destacar da segunda carta de Pedro, o capítulo 1, versículo 14, que é o seguinte: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Comenta então, Emmanuel, se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria, então, prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo?
Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Eis então a mensagem de Emmanuel sobre esta passagem aqui da segunda carta de Pedro. Essa mensagem, então, está no capítulo 12 do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico Xavier. Emmanuel está se referindo aqui a essa questão que nós temos já de há muito tempo, de acusar o nosso corpo orgânico pelos males que, na verdade, são nossos. Nós acusamos o corpo humano dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Mas vícios e defeitos pertencem à alma que nós somos, e não ao corpo. Por exemplo, quando nós falamos, mas quando me dá nos nervos, e aí então nós estamos dizendo que o problema de sermos irritadiços, o problema de logo levantarmos a voz e de não nos controlarmos, está no nosso sistema nervoso, do corpo orgânico. Mas o sistema nervoso, ele é simplesmente fisiológico, não tem vida própria, ele não pensa, ele não tem vícios e virtudes. Quem tem é a alma, ou espírito, que todos nós somos. Ou aquela expressão bastante antiga, desculpe, mas quando o sangue ferve e me sobe a cabeça, sai da minha frente. Pois é, coisa interessante. A culpa de sermos intolerantes e violentos é do nosso sangue. Essa expressão do sangue que ferve e sobe a cabeça. Sim, biologicamente falando, sim, o coração bombeia mais o sangue quando ficamos estressados, nervosos. Sim, existe tudo isso. Mas o sangue, ele não é o responsável por sermos intolerantes e violentos. Isso acontece por causa do nosso egoísmo. E o egoísmo não está nas células orgânicas. O egoísmo é um vício moral que precisamos combater. Daí a pergunta do Emmanuel. Ao invés de acusarmos o nosso corpo pelos nossos vícios, defeitos e males, o que estamos fazendo com ele? Estamos cuidando dele? Ele é empréstimo divino. Mas para quê? Para darmos continuidade à nossa evolução, ao nosso progresso, a essa destinação futura de chegarmos à perfeição. Então, ao invés de culparmos o corpo pelos nossos defeitos, vícios, erros, imperfeições, cuidemos dele, agradecendo a Deus, e cuidemos de nós, enquanto almas, enquanto espíritos que nós somos, combatendo em nós as más tendências de caráter e desenvolvendo as virtudes, o senso moral, a ética. É isso que nós temos que fazer. E essas coisas nada tem a ver com o corpo, seja ele perfeito, seja ele comum, seja ele sarado, como se diz hoje em dia, seja ele super bonito, seja ele feio. Nada disso importa. O corpo é apenas um equipamento orgânico, muito importante, criado e nos dado por Deus. Mas não podemos mais ficar transferindo as nossas mazelas íntimas que nos pertencem ao corpo, ao equipamento, que com a morte deixaremos de ter. E se tudo está no corpo, isso então quereria dizer que com a morte, no retorno ao mundo espiritual, nós retornaríamos como espíritos perfeitos. Porque se os males, se os defeitos, as imperfeições estão no corpo orgânico, seja no sangue, no sistema nervoso, nos neurônios, etc., morre o corpo, eu, espírito, retorno ao mundo espiritual sem o corpo orgânico, portanto, os vícios ficaram nele, lá no túmulo ou no crematório. E eu voltaria, então, como um ser angelical, praticamente. Mas aí nós não conseguiríamos explicar a reencarnação e a nossa existência aqui na Terra.
Porque se eu me torno um ser muito bom, perfeito, ao desencarnar, como é que depois, ao reencarnar, eu vou mostrar esses vícios, essas vicissitudes todas essas imperfeições? Então, nada está no corpo. O corpo é instrumento do espírito. Então, é isso que Pedro coloca na sua carta. Ele sabia que o seu tabernáculo já estava prestes a terminar a sua jornada e que, portanto, ele tinha que se preparar para o retorno ao mundo espiritual. É o que nós temos que fazer, cuidando bem do corpo e aproveitando bem essa nossa estada aqui no mundo terreno. Mas bem, continuando o nosso estudo sobre o Novo Testamento, nós agora vamos estudar um pouquinho mais sobre Paulo de Tarso e as suas cartas ou epístolas. Nós estamos fazendo carta por carta. Já estudamos a vida de Paulo de Tarso, ainda vamos estudar mais. Mas agora nós estamos conhecendo as cartas escritas por ele, que chegaram até nós e que estão, então, no Novo Testamento. Hoje, o destaque é para a carta de Paulo de Tarso, endereçada a Tito. Mas se você correr agora lá para o seu exemplar do Novo Testamento, ou na própria internet, e for pegar o Atos dos Apóstolos, que conta, então, a história pós-Jesus, você não vai encontrar Tito. Ele não é referido em nenhum momento. É como se não existisse. Mas Paulo refere-se ao discípulo Tito em várias outras cartas. E é quando então ficamos sabendo dele. Paulo se refere a Tito na segunda carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas e na segunda carta a Timóteo. E aí temos também a carta que ele escreveu ao próprio Tito. Tito, então, teria de fato existido? Claro, Paulo não iria criar um personagem, ele não ia fazer uma ficção. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, quando ele descreve a vida e a obra do apóstolo da gentilidade dos novos cristãos, Emmanuel afirma, sim, a existência de Tito, que Paulo de Tarso conheceu Tito na cidade de Antioquia, e Tito ainda era adolescente. Paulo apadrinhou Tito como seu discípulo e fez dele um divulgador do Evangelho. Assim como Paulo fez com Timóteo, ele faz com Tito também, porque Timóteo também era jovem. Então, ele distribui a tarefa de divulgação do Evangelho para Timóteo e para Tito. Bem, segundo o que consta na carta a Tito, e também pelas informações de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, Tito teria fixado o seu trabalho de divulgação do Evangelho na ilha de Creta e a região. E ali ele teria se mantido por um bom tempo. Os historiadores não têm nenhum outro dado concreto sobre Tito, a não ser o que aparece nas cartas de Paulo de Tarso. Nós espíritas temos a referência de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Essa carta de Paulo de Tarso é considerada autêntica por uns, não autêntica por outros historiadores. Mas, apesar disso, nós espíritas, assim como os cristãos de uma forma geral, consideramos sim esta carta de Tito como sendo verdadeiramente escrita por Paulo de Tarso. E aí nós temos o Emmanuel, que vem fazer então essa referência lá no livro Paulo e Estevão e nos dizer que sim, a carta foi redigida sim por Paulo de Tarso para ser entregue a Tito, e para que este então tivesse
orientações na divulgação do Evangelho. Muito bem, vamos então estudar o conteúdo desta carta de Paulo de Tarso ao seu discípulo Tito. E, para isso, vamos nós nos socorrer novamente de Emmanuel, no seu livro Fonte Viva. Eu sei que você já está curioso, né? Eu apresentei aqui a capa do livro Pão Nosso, né, que estava aqui nas minhas mãos. Se você quer ver também o livro Fonte Viva, não é mesmo? Mas não se espante, porque eu tenho em mãos a primeira edição dessa obra. E a capa já está assim, esmaecida, não vai aparecer tão bem. Eis aqui, então, o exemplar que estou utilizando do livro Fonte Viva, autoria do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Mas você pode pegar aí o seu exemplar do Fonte Viva e abrir no capítulo 34, que tem por título Guardemos o Cuidado. Emmanuel vai comentar o versículo 15 do capítulo 1 desta carta de Paulo a Tito. O versículo é o seguinte: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Vamos ao comentário de Emmanuel. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado a carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Por quê? Sem dúvida, cada espírito observa o caminho, ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Eis aqui o comentário de Emmanuel a este conselho aqui de Paulo, dado ao seu discípulo Tito. Vamos recordar? Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Infelizmente, a maledicência, a fofoca, a intriga, o mal querer ainda predominam em muitos de nós. E, muitas vezes, ao contato do bem, nós jogamos para o mal. Ah, provavelmente esse aí andou... Ele não é funcionário público? Está bem de vida porque deve ter desviado aí, ó, muita verba. Deve estar aí com algum escândalo nas suas costas. Quando, na verdade, o companheiro é de um comportamento reto e justo. É um servidor público
fiel. E assim por diante. Porque estamos contaminados pelo egoísmo e pelo orgulho, as duas chagas da humanidade. E assim nós nos deixamos levar pela hipocrisia, pela vaidade e outros vícios morais. E aí não conseguimos enxergar o bem. Em tudo nós encontramos algum defeito, algum mal, alguma imperfeição e passamos sempre a pré-julgar. Mas Jesus nos disse para tomar cuidado com isso, porque na mesma medida em que julgamos o nosso semelhante, seremos julgados por Deus. E nós não estamos aqui na Terra para julgarmos os outros, mesmo porque os outros são nossos irmãos. E se temos o direito de julgá-los, eles então terão o mesmo direito em relação a nós. Mas nós estamos aqui para construir as pontes que nos ligam através do amor. E o amor não pode gerar suspeita. O amor deve, pelo contrário, ultrapassar essa questão da inveja, do ódio, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, que ainda nos caracterizam. Cuidado, então. À luz do Evangelho, eu, você, todos nós, precisamos moralmente nos transformar. Vamos tentar enxergar o bem. E isso só depende do que temos, ou seja, do que somos. Temos em termos morais, porque só podemos dar aos outros aquilo que somos. E só podemos ver os outros e o mundo como somos. Como é a nossa intimidade, o nosso interior, como são os nossos pensamentos, como vemos a vida, o mundo. A partir disso é que vamos ver também os outros. Então, muito cuidado. Hoje, em tempos de comunicação instantânea, nós muitas vezes nos deixamos levar por opiniões, julgamentos totalmente precipitados e muitas vezes longe da verdade, que somente a própria pessoa e Deus conhecem. Se a pessoa tem a consciência culpada, ela vai ter que resolver isso e vai ter que responder perante a lei divina. Não, nós não somos juízes num tribunal, nós somos irmãos em caminhada. Essa é a advertência que Paulo de Tarso fez ao seu discípulo Tito, que ainda era jovem. Cuidado, meu filho, cuidado. As aparências enganam. Coloque o evangelho no seu coração, nos seus pensamentos. E olhe as circunstâncias, os outros, pela ótica do evangelho. Ou seja compreensivo, indulgente, solidário, evite julgar. Trabalhe pelo bem dos outros, dos seus semelhantes. Porque esse tem que ser o trabalho do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Essa competência também é nossa, espíritas, onde estivermos, inclusive no centro espírita. Cuidado com as conversações que temos. Muitas vezes nós dizemos assim, olha, longe de mim querer o mal, seja lá de quem for. Mas você não acha que o fulano ou a fulana... E aí lá vamos nós a comentários que podem estar maldando a pessoa. Comentários esses que podem estar baseados em algo que não é verdadeiro. Porque nós só conhecemos a casca, o exterior. Não conhecemos as circunstâncias, a intimidade, nada disso. Então, tomemos muito cuidado com isso. Passemos tudo pela ótica do Evangelho e que o Evangelho esteja sempre no nosso coração e também no nosso pensamento.
Pois bem, estamos agora chegando na última parte do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Hoje, nós vimos Jesus dentro da história da pedagogia, destacamos a segunda carta de Pedro, a carta de Paulo de Tarso a Tito, e agora passamos a palavra a você, que vem nos acompanhando toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui pela web rádio Cristo Consolador. Você pode enviar o seu comentário ou fazer uma pergunta. E nós vamos responder hoje uma pergunta que de há muito tempo muitas pessoas nos fazem. É claro que para responder requer mergulhar no estudo, fazer uma pesquisa, hoje muito facilitada pela internet, mas que nem sempre as pessoas têm o tempo hábil para isso, ou se dão tão bem para fazer esse tipo de pesquisa. Mas a questão que se põe é a seguinte: nós temos ou não temos os originais dos evangelhos? Se os originais existem, estão aonde? Ou os originais, escritos lá por Lucas, João, Marcos, Mateus, Paulo de Tarso, enfim, esses originais não existem mais. O que nós temos a esse respeito? Então, vamos lá conhecer essa história que é muito importante e começar dizendo que os originais não existem mais. Bom, mas por que eles não existem mais? Bom, existem algumas circunstâncias, alguns acontecimentos que explicam isso. Primeiro, na época de Jesus e durante todo o primeiro século do cristianismo, nós tínhamos dois materiais onde escrevíamos. Hoje nós temos o papel e temos o meio digital. Naquela época, nós tínhamos o papiro e o pergaminho. O papiro tinha origem vegetal, e uma folhagem muito encontrada nas margens do rio Nilo e outros rios da Ásia, e que os egípcios desenvolveram a técnica para transformar o papiro numa folha onde se podia escrever. O papiro era o mais comum, porque era o mais fácil de se fabricar, e o mais barato. Mas havia um problema também com o que se escrevia, porque se utilizava pena de aves mergulhada numa tinta que era feita à base de carvão e algumas outras coisas. E, portanto, nem o pergaminho, nem a folha de pergaminho e nem a tinta utilizada eram de grande durabilidade. Então, se nós considerarmos 50, 100 anos depois, em que os evangelhos, todo o conteúdo do Novo Testamento foi escrito, realmente seria um verdadeiro milagre, se é que milagre existisse, de esses originais ainda existirem. Mas um outro fator foram as perseguições realizadas pelo Império Romano sobre os cristãos. E foram perseguições que iniciaram com Nero e atravessaram tanto o primeiro século como o segundo século e parte do terceiro século do cristianismo. Dessas perseguições, a mais implacável foi a realizada pelo imperador Diocleciano, que foi imperador de Roma dos anos 284 a 305. Portanto, ele foi imperador durante 21 anos. E foram 21 anos de perseguição atroz sobre os cristãos. Mas não apenas sobre os cristãos. Diocleciano fez questão de destruir todo e qualquer escrito sobre Jesus, sobre suas lições, sobre aquela doutrina cristã. Então, por causa disso, e mais, claro, os flagelos naturais, como
secas, incêndios, enchentes e assim por diante, má conservação também dos papiros. Então, os originais se perderam. O que nós temos hoje são cópias, mas não são poucas. Você sabia que hoje nós temos 5.236 manuscritos, cópias dos evangelhos, tanto em papiro quanto em pergaminho. Pergaminho que vinha da pele das ovelhas e das cabras. Então era um processo mais complicado para se transformar na folha, e, portanto, era muito mais caro. Por isso, os primeiros escritos eram feitos principalmente no pergaminho, no papiro, desculpe. Mas temos ainda papiros? Temos sim. A maioria é do segundo século do cristianismo, ou seja, ali em torno do ano 200. Nós temos nas nossas bibliotecas, mundo afora, 76 papiros conservados logo após Jesus. São cópias dos originais. O papiro mais antigo que existe é o chamado papiro de Highlands, que está em Manchester, na Inglaterra, e que traz alguns versículos do Evangelho de João. Esse papiro é do ano 120, portanto, bem próximo ao próprio Evangelho de João. E segundo os historiadores e os espíritos, ele foi escrito ali por volta do ano 100. Então, nós não temos mais os originais. Quanto à Igreja Católica, no Vaticano, estar escondendo originais ou não dos evangelhos, isso é considerado pouco provável, porque esses mais de 5.000 manuscritos dos evangelhos são públicos. Nenhum deles pertence à Igreja Católica. Portanto, para se estudar historicamente, teologicamente os evangelhos, não há necessidade de autorização da Igreja Católica, porque esses documentos históricos são públicos, pertencem a bibliotecas, museus e universidades que estão espalhados por todo o mundo. E hoje, boa parte também já está digitalizada. Então, não temos mais os originais, mas temos as cópias, e teólogos, historiadores, pesquisadores consideram que, através dessas cópias, nós temos, sim, o Evangelho como ele foi escrito, ou bem, mas bem próximo, efetivamente, do que nós temos hoje e que está publicado no chamado Novo Testamento, que faz parte da Bíblia. Essa, portanto, é a história dos originais e das cópias dos livros que compõem o Novo Testamento, o Evangelho. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecemos a sua companhia, estamos aqui trabalhando o Evangelho à luz do Espiritismo, também dos conhecimentos históricos, que possamos nos encontrar toda quinta-feira, 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E também você pode acessar o nosso programa no canal do YouTube da web rádio. Qualquer coisa, entre em contato, envie seu comentário, envie sua pergunta, que nós vamos acompanhar lá no canal do YouTube. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em seu coração e possamos seguir sempre em frente, como trabalhadores da seara do Cristo, na construção de uma nova era. Um abraço aqui ao nosso Flávio Augusto, que está aqui nos cumprimentando. Temos aqui a nossa Amêndoa Viana, não, a Medéia Viana, desculpe,
também. A Deise Salles, uma boa tarde a você também, um grande abraço. Nós temos aqui o nosso Flávio Augusto, tá, fazendo aqui a pergunta, se está perguntando para vocês também. É isso aí. Tá? Muito bem. Picotando são coisas da internet. Tá? Isso aí são coisas da internet, acontece, mas o programa ficará, então, no YouTube. Paz em todos os corações, um grande abraço e que possamos, então, ter um novo encontro na próxima semana com o Evangelho e o Espiritismo. Muito obrigado, até lá.